Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Amém. É sempre ótimo ver o nosso ministério de dança e arte e também o nosso ministério de louvor, juntos louvando o nome de nosso Deus. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, agora através do dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, caem na pobreza. É um versículo bem interessante e nós não devemos encarar isso aqui como as riquezas materiais. Nós devemos encarar também como as riquezas de pobreza espiritual. Os dízimos e ofertas continuam sendo um mandamento do Senhor. Eles são fundamentais para que nós possamos manter a obra de Deus funcionando. Se a Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos está de portas abertas, é porque há dizimistas e ofertantes que mantêm aquelas portas abertas. Se você desejar contribuir, os nossos dados bancários estão nesse momento aparecendo para você no nosso vídeo. Dê sua contribuição, ela é muito importante e sempre muito bem-vinda. Vamos agora orar pelas ofertas. Pai querido Deus amado, te agradecemos, Senhor Deus, por cada dizimista, cada ofertante, Senhor, que pôde, Senhor Deus, contribuir na sua obra. Pai, te agradecemos a cada um deles, que venham riquezas espirituais sobre a vida deles. Senhor Deus, sabemos que a sua palavra não é um toma lá da cá. Senhor Deus, nós sabemos que a nossa contribuição é uma obrigação, porque somos obedientes à tua palavra e somos, acima de tudo, gratos por aquilo que o Senhor fez por nós. E queremos que mais e mais pessoas sejam alcançadas através da pregação desse evangelho. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que aqui ofertou e dizimou. E, Senhor Deus, proteja a família dessa pessoa, Senhor, que nada falte na vida dele. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, vamos passar também para os pedidos de oração. Temos aqui, como sempre, vamos dar uma olhadinha aqui nos pedidos de oração do nosso celular. Sim, porque são muitos. Nós tivemos uma notícia triste. Infelizmente, o pai do nosso irmão Gerson acabou falecendo, mais uma vítima do coronavírus. Então, vamos orar, pelo nosso irmão Gerson e também pelos irmãos de fato dele, os irmãos de sangue, o Carlos e a Miriam, que perderam o paizinho deles nessa semana. Vamos continuar também orando pelo Lohan, e o Francisco, sobrinho e irmão da Pitia, e também pela própria Pitia. Graças ao bom Deus, tivemos também aí uma boa notícia também. A nossa irmã Odaleia, no alto dos seus 94 aninhos, teve alta do hospital e, para a glória de Deus, ela está na casa do netinho dela, está passando bem. Enfim, é uma coisa muito legal que Deus fez na vida dela e é uma bênção sem sombra de dúvidas. Então, vamos orar por esses pedidos. E se você também tem o seu pedido, mande pelo WhatsApp ou coloque lá na caixinha de oração, fale com as irmãs do círculo de oração, enfim, peça oração, porque todos nós carecemos de oração. E uma coisa eu digo, muitas das vezes você pode estar fragilizado, você pode estar sem vontade de orar. Então, nada melhor do que você compartilhar com irmãos os seus pedidos, para que eles intercedam e orem junto a Deus por você. Não há garantias que Deus fará aquilo que nós queremos, mas nós temos que cumprir a nossa obrigação de orar uns pelos outros. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido Deus amado, graças te damos, Senhor. Pai, nesse momento agora, conforte a família do Gerson, Senhor Deus. Conforte, Senhor, o Carlos e a Miriam, Senhor, e o Gerson, que perderam o pai deles, Senhor. Pai, nós sabemos que não há palavras nesse momento, que não há o que dizermos, Senhor Deus. Sabemos que foi feita a sua vontade,
Mas a única coisa que pedimos, console o coração dessa família, Senhor. Deus, nós te pedimos por eles, Senhor. Cada um deles fortalece, Senhor. Revigora, Senhor. Há um momento de luto, Senhor Deus, nós te pedimos que ajude eles a passar por esse momento. A passar pelo luto, Senhor Deus, a lembrar das coisas boas que o seu Severino fez. Te agradecemos pela vida do seu Severino enquanto ele esteve aqui conosco, Senhor. Nós te pedimos, continue cuidando da família ali do Gerson, Pai. Meu querido Deus amado, continuamos também pedindo pelo Lohan, que também foi acometido dessa doença, Senhor Deus, e hoje tem que lidar com as sequelas dela. Pai, sabemos que Tu está no controle de todas as coisas e te pedimos por ele, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor continue com ele, curando, Senhor Deus, trazendo uma vida normal e saudável novamente para ele. Continuamos orando também pelo Francisco, irmão da Pete, Senhor. Pai, nós te pedimos, Deus, traga esse homem, Pai. Traga esse homem à luz do Teu Evangelho, Senhor Deus. Pai querido, Deus amado, que o Senhor faça uma transformação da vida dele. Nos utilize a cada um de nós, membros da Kairos, amigos da Kairos, Senhor, para que possamos ser um instrumento útil da Tua obra na vida do Francisco. Senhor Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, e Te entregamos a vida dele nas Tuas mãos. Pai querido, Deus amado, também oramos pela Pete, Senhor. Pai, continua cobrindo, continua guardando, continua protegendo, continua curando, continua transformando, Senhor Deus, continua com a Pete em tudo que ela fizer, Senhor Deus. Que o Senhor entre antes de qualquer lugar que ela vai entrar. Que o Senhor vá à frente dela, guerreando as batalhas dela, Senhor Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor Deus, que a Pete é uma serva Tua, Senhor Deus, e nós sabemos que Tu está nas causas dela, Senhor. Te agradecemos pela vida dela, te agradecemos pela vida da família dela, Senhor. Pai, temos um momento também de ação de graças para Te dar, Senhor. Te agradecemos imensamente pelo milagre, Senhor, que o Senhor fez na vida da nossa irmã Daléia. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Não existiria nenhuma palavra suficiente para agradecer o quão grande Tu foi na vida da Daléia. Pai, continua ali guardando, protegendo a Tua filha, a Tua serva, Senhor Deus. Pai, que ela continue aquela pessoa alegre, Senhor. Continue aquela pessoa, Senhor Deus, que nos faz rir, Senhor. Nos faz rir porque a vida nela. Senhor, um exemplo para a nossa igreja. Proteja as netinhas dela, Senhor Deus. Guarda cada uma delas. Guarda também a dona Liette, a filha da nossa irmã Daléia, Senhor. Te agradecemos pela vida dela. Pai, muito obrigado por tudo. Nós continuamos te entregando nas Tuas mãos os pedidos daquelas pessoas que não têm emprego, Senhor. Pai, ajuda, Senhor. Senhor, apressa-te, Pai. Pai, não queremos te colocar na parede, isso não seria são, né? Mas, Pai, nós entendemos, Senhor Deus, que o Senhor é misericordioso. E nós apelamos, Senhor, a Sua misericórdia para essas pessoas que nesse momento não têm um trabalho. Senhor, ajude-as. Dê um emprego, Senhor. Abra um concurso, Pai. Dê uma ideia empreendedora, mas ajude-as, Senhor. Nós clamamos e oramos, Senhor. Dia e noite nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor cuide delas. Que elas não sintam necessidade, Pai. Que elas tenham a plena convicção que Tu está com elas. E que apesar da situação parecer muito adversa, apesar de parecer um desafio intransponível, Tu é o Deus de cada uma dessas pessoas e no momento certo o Senhor abrirá uma porta. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma delas. Pai, atende os pedidos dos irmãos, Senhor Deus, que seja sempre feita a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começar o culto, vamos aos avisos gerais. Alguns avisos importantes, continuamos com a nossa campanha Doe o seu celular antigo. Tem um celular antigo, ele está parado, não quer dizer que ele está quebrado. Pelo amor de Deus, é celular antigo que não esteja mais em uso. Doe na sua igreja, você vai abençoar um irmão seu. Há muitos anos atrás eu tive uma palestra do diretor da Cruz Vermelha, e esse diretor ele falou uma coisa muito importante logo quando teve
um dos furacões dos Estados Unidos, não lembro exatamente se foi Katrina, enfim, algum desses aí. Ele falou que a coisa mais importante que eles tinham que restabelecer o quanto antes era comunicação. A gente sempre imagina que vai ser água, comida, roupa, comunicação. Porque as pessoas estão aflitas, uma ansiedade extrema e porque querem saber notícia dos seus familiares, seus parentes, seus amigos. Então, a primeira coisa que a Cruz Vermelha tinha que restabelecer durante uma situação de catástrofe era a comunicação. E se você puder doar o seu telefone antigo, você vai abençoar um irmão seu que nesse momento não tem condições de ter um celular. Eu mesmo tive um problema com o meu, deu uma pane geral e graças aí a nossa irmã Carol e Leandro, eles me emprestaram o celular e eu consegui resolver os meus problemas. Eu preciso do celular para trabalhar e eles foram instrumentos da bênção e eu prometo devolver em breve, já resolvi o problema com o celular. Então, tá aí a nossa campanha, doe o seu celular antigo. Nós continuamos também anunciando os cursos do Ministério Vida Relevante. Serão 4 treinamentos, eles começam agora em setembro. Um treinamento relacionado ao Ministério Infantil, se você é professor de Ministério Infantil ou se você quer começar a dar aulas de Ministério Infantil, é altamente recomendado que você faça esse curso. Ah, não, eu quero ser professor de jovens, eu quero ter um Ministério de Jovens. Teremos também o curso para o Ministério de Jovens. Então, se você aí quer ser uma liderança jovem ou quer estar ali no Ministério de Educação de Jovens, você deve fazer esse treinamento. Ah, eu quero entender um pouquinho sobre o que é essa tal de teologia, né? Tanto ouço falar dessa teologia, eu quero ter ali coisas mínimas. Ah, mas teologia é uma faculdade de 4 anos? Não se preocupe, tem um treinamento que vai durar 3 meses e você pode fazer para ter ali o básico sobre teologia. E também, um que ficou muito importante, principalmente devido a todo esse problema da situação do coronavírus, é o curso para prevenção e pós-venção a suicídio. Esse curso se tornou extremamente importante, eu particularmente o farei, né, e recomendo que você também faça. Um último aviso, dia 18 deste mês, anote aí na sua agenda, dia 18 será, sem ser esse sábado, é dia 11, o próximo sábado, dia 18 de setembro, 18 horas, 18, tranquilo. Nós teremos mais um Soma Meet. Você não pode perder. Nós já temos um preletor convidado, que é o Patrick Félix. Não perca. Patrick Félix, dia 18 de setembro, 18 horas, Soma Meet. É sempre uma bênção, você não pode perder. Agora, vamos ao momento da palavra. Hoje, a palavra que o Senhor trouxe nesta noite é: eu preciso de um coração novo. Vamos ler o nosso texto base. Ele está no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Vamos ler do versículo 7 até o 11. Estou utilizando a nossa já tradicional Almeida Revista Atualizada. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? As mulheres se alegravam e, cantando, alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como os outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que lançou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dela por 2 vezes. Nós vemos nesse momento um rei Saul usando ali da sua raiva e da sua autoridade
para jogar lanças contra Davi. Quem era o rei Saul? Esse rei Saul, a gente sempre lembra dele muito mais pelas coisas ruins que ele fez, mas esquece das coisas boas que ele também fez. Esse é um homem que, dentre todo o povo de Israel, ele foi escolhido por Deus. E mais do que isso, ele foi ungido por Deus através de Samuel. A palavra unção quer dizer que ele foi separado para Deus. Esse rei foi um rei que ganhou muitas, mas muitas batalhas para Israel. Ele foi um instrumento de Deus para integrar o povo de Deus. Quando a gente lê o livro de Juízes, que vem logo antes desse período monárquico, a gente percebe uma Israel muito fragmentada. Você tem lá Moisés, depois você tem Josué. A partir dali você não tem uma liderança clara, uma unidade do povo hebreu. Na verdade, o que a gente vê são as tribos espalhadas e cada um fazendo o que se dizia o próprio livro de Juízes, não havia rei Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, Saul é o instrumento escolhido de Deus justamente para unificar esse povo. Esse rei também foi instrumento de Deus para executar juízo sobre o povo filisteu, o povo que estava ali combatendo o povo de Deus. Mas esse rei, ele tinha um problema. Ele era um homem bonito, bem apessoado, forte, com uma aparência de rei, mas ele não tinha um coração voltado para Deus. Ele confiava muito na sua força, ele confiava muito no exército que ele tinha, mas ele colocava os seus interesses pessoais acima da vontade de Deus. A gente pode dizer que Saul, embora tenha um começo de carreira muito bem, muito promissor, ele termina a sua vida como um rei louco, um rei que faz coisas horrendas porque está muito focado nos seus próprios desejos, está ali embebido pelas suas próprias vitórias e esquece que ele deve tudo aquilo ao Deus. E na própria Bíblia, a gente vê, inclusive, que Samuel vai falar com Saul para dizer, olha, Deus te riscou do reino de Israel e você não será mais o rei de Israel. Talvez o grande desafio que tenha nisso é que Samuel vai, amando de Deus, avisar para Saul que o reino dele está acabado, porém o reino dele não se encerra imediatamente. Ele sabia que ele perderia o reino dele, mas infelizmente ele não sabia nem quando e nem para quem. E é nesse momento que aparece o nosso novo herói, o futuro rei Davi. Quando a gente olha para a história de Davi especificamente, ele é o filho mais novo de Jessé, aquele que ninguém esperava que ele fosse grande coisa, afinal, lembra, a gente está numa sociedade patriarcal, o filho primogênito é aquele que se esperava ali que desse sequência ao nome da família, Então, o mais novo não tinha, sei lá, grandes expectativas no nome dele. Mas Deus o escolheu para ser o futuro rei de Israel. Esse futuro rei de Israel, ele é ungido também por Samuel. E num detalhe ali do destino que Deus proveu, ele vai para a corte de Saul. Ou seja, ele vai para o palácio, mas ele não vai para ser o rei. Ele entra na história de Saul como ali um ajudante, como um garçom, como um menino que tocava harpa, mas não como o rei. Até aquele decisivo momento onde acontece ali um gigante desafia o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, e nenhum dos guerreiros desse povo tem coragem para enfrentar esse gigante. Porque as pessoas, com medo, ficam ali na defensiva. Mas aquele menino tocador de harpa, aquele rapaz que servia ali praticamente como um garçom nas tropas, ele fala: quem é esse incircunciso que atenta contra o exército do Deus vivo? Isso não pode passar. Esta vergonha, o exército de Israel, não pode passar. E aquele pequeno menino vai, pega ali uma funda, você conhece a história, ele gira a funda, acerta o gigante.
o gigante cai, ele mata o gigante, e aí ele é aclamado como um novo herói de Israel. Na sequência, a gente vê que o exército ganha coragem com esse ato de Davi e tem ali a vitória sobre o exército filisteu. Essa é a pessoa que conseguiu acabar com aquele gigante que tirava a paz de Israel. Davi, naquele momento, foi o ser humano que trouxe a alegria de volta a Israel. Davi trouxe o povo de Deus a relembrar aquilo que ele realmente era. Porém, do outro lado, a gente já tinha um rei que já estava louco, colocando as suas vontades na frente da vontade de Deus. E você sabe como o sucesso de alguns incomodará aqueles que estão loucos, que estão obcecados pelos seus desejos. Uma pessoa que está na pior sempre quer que as outras pessoas também estejam na sarjeta junto com elas. Lembra do que diz lá nos Salmos 42, 7. Um abismo sempre chama um outro abismo. Saul estava na pior. E naquele momento, ele não queria que ninguém sobressaísse a ele. Ainda mais que ele sabia que o reino dele estava em jogo. Em um momento de fúria, o coração de Saul vai ficar desnudo. E o que seria um coração desnudo? Em momentos quando a vida está boa, as coisas estão tranquilas, é muito tranquilo, é muito fácil você esconder aquilo que você realmente é. É muito fácil você esconder aquilo que tem no seu interior. Porém, é nos momentos de provação, é no dia ruim, é quando a coisa má acontece, é que o seu coração ficará desnudo. Você vai pegar tudo aquilo que tem no seu interior e vai extrapolar, vai colocar para fora e vai exibir tudo aquilo que está dentro do seu coração. E naquele momento, o rei estava nu. O que isso significa? Que ele não consegue esconder que ele não é um rei nobre. Na verdade, o acesso de fúria que Saul tem ao lançar as lanças contra Davi demonstra aquilo que ele realmente deseja: ter o reino sobre todas as coisas. Ele está disposto a manter aquele trono a qualquer custo. E Davi? Davi, primeira coisa, ele se desvia daquelas lanças, porque, como qualquer ser humano, ele não quer ficar encravado numa parede. Então, a primeira reação dele é se desviar das lanças. Depois que ele se desvia, as lanças estão ali encravadas na parede, a gente pode pensar, ele poderia revidar. Talvez, se a gente pensar bem, a gente pode dizer assim, que ele deveria revidar, mas ele não revida. Ele sai daquela sala como se nada tivesse acontecido. Em tempos difíceis, mostramos o que realmente somos. Davi, naquele momento ali, poderia atacar de volta, devolver na mesma moeda. Davi poderia, talvez, criar uma rebelião. Afinal, ele era o herói que tinha matado 10.000. Mas Davi não faz. Davi simplesmente se recolhe, sai daquela sala, literalmente como se nada tivesse acontecido. E Davi continua fielmente servindo ao rei dele, que é o rei Saul. O único momento onde Davi resolve fugir de Saul é quando o próprio Saul manda matar Davi. Nesse momento ele escapa, você lembra da história ali que Micá, dá um jeitinho, escapa ali pela janela e ele vai fugir. Nesse momento Davi vai ser caçado como se fosse um animal. Ele é caçado como se tivesse a cabeça dele a prêmio, um bandido, e não mais um general, e não mais um herói. Você pode perguntar assim, mas se Davi gozava de tanto prestígio, se Davi era mais novo, talvez ele não fosse errar a lança, por que ele fugiu, afinal de contas? E o próprio Davi não responde isso. Ele jamais atacaria um ungido de Deus. Ele sabia
quem Saul havia sido. Ele sabia o que havia levado Saul àquele trono. Ele sabia que Deus estava na vida de Saul. Mesmo que Saul, neste momento, naquele momento, estivesse totalmente louco e totalmente desviado do propósito de Deus. Mas ainda assim, Davi sabia que aquele homem havia sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E talvez o mais importante do que atacar o ungido do Senhor, Davi sabia que causar uma rebelião seria um risco muito grande de dividir o reino. Ele sabia também que aquele reino não era de Davi, não era de Saul. Ele sabia que aquele reino era do Senhor. E ele jamais seria um instrumento de divisão do reino de Deus. Um homem que é segundo o coração de Deus jamais tentaria dividir o próprio povo de Deus. Ele foge para as cavernas. A gente conhece a história. Ele vai para a caverna de Adulão e lá ele literalmente se esconde como se fosse um animal caçado. E quando Davi está nesse momento de caverna, a gente pode imaginar que seja um momento terrível, porque afinal de contas, primeiro, ele era um pastor que tinha uma vida tranquila, ficava ali tocando harpa, né, olhando os cordeirinhos. Depois ele ainda foi ali para a corte, mas com uma certa tranquilidade na vida dele ali, tocando de um lado para o outro, sem muito problema. Finalmente ele vira um guerreiro, um herói, e ali ele é exaltado, aquele homem ali deixa de ser o menino para ser o grande valente, o grande Davi. Mas nesse momento ele está na caverna, sendo perseguido. E é nesse momento que ele entra em total sintonia com Deus. E é nesse momento onde ele vai ter os mais belos salmos, salmos que a gente conhece. Eu gostaria de trazer um salmo especial aqui, que eu acho muito bonito, e sem sombra de dúvida é o salmo que ele compôs quando ele estava na caverna, fugindo de Saul. Veja o que diz o futuro rei de Israel. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Sua língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acorda em harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei os teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. É nos momentos de grande tensão que quem tem ali o coração alinhado com Deus encontra refúgio debaixo das asas de Deus. E nesse momento, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e que eu fiz logo após ler o livro. Está aqui, ó. Perfil de Três Reis. Recomendo a leitura, é um livro bem fininho, tá vendo? Você, em uma tarde, você consegue ler. Né? Eu li enquanto estava numa fila de banco. Que eu tive que ir no banco, eu tive que ficar na fila, eu li literalmente quando fiquei na fila do banco. E a pergunta que esse livro faz, chamou muita atenção durante essa semana, é: qual é o seu coração? O seu coração é mais parecido com o coração de Saul ou de Davi? Quando eu falo para você refletir sobre isso, realmente reflita
profundamente qual é o seu coração. No fundo, todos nós queremos ser como Davi. Mas se a gente parar para pensar bem em todos os nossos atos, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, nós vamos ver que temos muito mais de Saul dentro de nós do que de Davi. Como você é realmente quando as coisas vão mal? Você devolve ofensa com ofensa na mesma medida? Se alguém joga uma lança contra você, você pega a lança e joga de novo? Ou às vezes você até devolve de forma desproporcional, atira 2, 3, 4, 5 lanças contra aquela pessoa. Você perde a cabeça. Você escanteia a vontade de Deus para servir os seus próprios desejos. Você coloca o desejo da sua família, do grupo que você pertence, na frente da vontade de Deus. São as coisas que a gente faz, que a gente diz, que nosso coração fica muito mais próximo do de Saul do que o de Davi. Nós queremos ter um coração como Davi teve. Nós queremos ter um coração segundo o coração de Deus. Porém, nem sempre nós estamos dispostos a fazer o que Davi fez. Nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão de nós para que Deus esteja em nós. E isso é absolutamente necessário quando se quer um coração novo, quando se quer ter um coração segundo o coração de Deus. Pensa como Davi fez. Ele não devolveu, ele simplesmente saiu como se nada tivesse acontecido. Ele sabia que diante dele não precisava uma ação direta dele. Ele sabia que Deus seria soberano e pela soberania de Deus ele alcançaria a salvação. Percebe no Salmo que nós lemos que em um momento ele diz: eu farei tal coisa, ou eu atacarei as pessoas. Ele simplesmente diz que confia em Deus e que Deus fará a vontade dele. Obviamente ele pede para que Deus tenha misericórdia da vida dele, para que Deus não o mate, porque ninguém sabe o futuro, ninguém consegue prever aquilo que vai acontecer, e nossa obrigação, enquanto servos do Altíssimo, é sempre orar, é sempre clamar, é sempre pedir para estar perto da vontade do nosso Senhor Deus. Davi não revidou. Davi esperou a vontade de Deus. E eu tenho uma notícia muito ruim para dar para você. Nessa tua força, nessa tua vontade, nessa tua garra, você será apenas mais um Saul. Mais um louco que vai sucumbir mais cedo ou mais tarde aos seus próprios desejos. Porém, eu também tenho uma boa notícia para você. Claro, sozinho você jamais conseguirá. Mas você tem um Senhor, um Salvador, alguém que morreu por você. O pecado estava manchado em nós. Nós estávamos prontos para servir o pecado, nós estávamos ali manchados, nós seríamos escravos dos nossos pecados. Mas teve alguém que resolveu morrer, alguém sem pecado, sem manchas, mas se colocou na nossa frente para que nós pudéssemos ter a liberdade de realmente ter uma vida digna, uma vida que louve ao Senhor, uma vida que agrade a Deus. Eu estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sozinho, você não conseguirá ter um coração como Davi teve. Mas, se você caminhar junto com Jesus, Ele é grande o suficiente para transformar o seu coração de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado. E aí, quando o dia ruim chegar, você vai ter uma reação tão próxima da vontade de Deus que você mesmo vai se surpreender com o que você fez. Ué, em situações passadas eu revidava, em situações passadas eu batia de volta, e agora eu tomei essa reação. Você só tomou essa determinada reação porque você começou a andar junto com o Senhor Jesus. Dia a dia, o Senhor Jesus te direcionará para o alvo, que é justamente Ele, o alvo da nossa salvação. Dia a dia, Ele vai te ajudar a viver em santidade. Não quer dizer que nós seremos santos,
mas quer dizer que ele vai nos ajudar a andar em santidade. O Evangelho do apóstolo João, capítulo 17, do 13 ao 19, diz assim: agora vou para ti. Jesus está falando, é a oração dele para os discípulos. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, os discípulos, tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles estejam santificados pela verdade. Para que nós tenhamos um coração como Davi teve, nós precisamos caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. Quer um coração novo? Caminhe com Jesus. Como eu faço isso? Leitura da Bíblia. Não tem jeito. Você não vai conhecer o Deus da palavra sem antes conhecer a palavra de Deus. Vá ao culto. Vá cultuar o seu Deus, estar em comunhão com os seus irmãos. Ore. Ore sempre. Ore até mesmo quando você não estiver com vontade. Ore por tudo, agradecendo, porque tudo que você tem e tudo que você é só aconteceram porque Deus esteve na sua frente e assim Ele o quis. Medita na palavra. A Bíblia, ela não é um livro para você ler como quem estivesse comendo um fast food. Ele, na verdade, é como se fosse um prato de alta gastronomia, onde você tem que se deliciar ali com as palavras, com os versículos, com os capítulos, com os livros, e tem que tentar compreender o que aquilo ali quer dizer e aplicar aquilo na sua vida. A Bíblia não é apenas um livro de leitura, é um livro de aplicação prática sobre aquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Busque, antes de qualquer coisa, a vontade de Deus na sua vida. Ela é muito mais importante do que os teus desejos. Eu sei que talvez isso dê uma certa angústia. Você olha para um determinado problema e você quer uma solução imediata para ele. E muitas das vezes, talvez você vá ficar com aquele problema durante muito tempo. Mas, ao invés de falar, Deus, resolve esse problema, pergunta, Deus, o que você quer de mim diante desse problema? O que é para eu fazer segundo a tua vontade e não a minha? A vontade dele sempre será infinitamente maior do que a sua. Se você fizer tudo isso, caminhar com o Senhor Jesus Cristo, quando o dia mal chegar, e ele vai chegar, quando a situação adversa chegar, e ela vai chegar, você terá um coração segundo o coração de Deus. E aí, você passará até pela dificuldade, sim, mas será aprovado no desafio. Você vai ver que no final das contas, assim como Davi entrou em sintonia no momento de perseguição, e isso criou-lhe sabedoria, deu-lhe esperança, você também vai criar sabedoria, esperança e entrar em total sintonia com o nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, graças te damos por mais esse culto, Pai. Pai, te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Te agradecemos pelos momentos ruins que passamos, porque sabemos que foi permissão sua, Senhor. Pai, te agradecemos que foram os momentos bons que passamos, porque sabemos que todos eles vieram de ti. Senhor amado, Pai querido, nos ajude a transformar o nosso coração. Queremos ter um coração segundo o teu. Queremos, Senhor Deus, retirar de nós os nossos desejos e colocar a tua vontade à nossa frente. Nem sempre isso é fácil, Senhor. Muitas das vezes é fácil falar, difícil fazer, mas nós te pedimos, Senhor, nos ajude a compreender com a tua vontade para nós, Senhor. Qual é o nosso papel nesse plano, Senhor Deus, que tens nesse mundo? Senhor, nos dê intrepidez, nos dê coragem, Senhor, nos dê a vontade de continuar trabalhando na tua obra. Pai querido, Deus amado, nós continuamos pedindo perdão, Senhor, pelos momentos onde não fizemos a tua vontade, onde sucumbimos a nossos desejos. Nós queremos ter um coração assim como Davi teve, Senhor.
Nós queremos ter um coração segundo o teu coração. Retira de nós o nosso Saul, Senhor Deus, e nós pedimos que o Senhor Jesus esteja sempre conosco nessa caminhada, porque sem Ele nós não conseguiremos, Senhor. Sem Jesus, Pai, nós não obteremos a salvação. Pai, te agradecemos por tudo. Engrandecido e louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fique com Deus. Nos vemos no próximo domingo, 9h30 da manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. Não falte, hein? Até lá.